E aí galera, tudo bem? Aqui nessa aula sobre relações humanas e liderança, a gente vai falar sobre níveis de liderança. Partindo então para a evolução das técnicas de gestão empresarial, o foco do estudo sobre o comportamento dos dirigentes passou a ser voltado para as diferenças entre o líder de base e o líder de cúpula. Quando a gente fala sobre níveis de liderança, nós vamos traçar um paralelo entre os níveis da organização, da instituição e os níveis de liderança mais adequados para aquele determinado nível da instituição. Vocês vão ver que determinados níveis de liderança, eles são melhores para determinados níveis de organização. Então foi idealizado um padrão de organização baseado em 3 níveis funcionais. E toda vez que a gente falar de níveis funcionais, a gente está falando de níveis da organização, da instituição. A gente ainda não está falando sobre níveis de liderança. Isso é importante porque pode vir uma questão na prova querendo confundir, perguntando níveis funcionais e colocando algumas opções de níveis de liderança como resposta e aí como respostas erradas. Tudo bem? Falando desses 3 níveis funcionais, de baixo para cima, numa escala ascendente, nós temos o nível operacional, um nível tático e um nível estratégico, discriminando as características desejáveis para um líder nos 3 níveis, de acordo com as suas habilidades. É o que a gente vê aí, ó, como padrão de organização, os 3 níveis funcionais, os 3 níveis organizacionais. A gente ainda não está falando dos 3 níveis de liderança. Tá aí então, na base da pirâmide, na base da organização, o nível operacional, depois o nível tático e o nível estratégico. Em consonância, de acordo com esses conceitos, de acordo com esses 3 níveis funcionais, foram estabelecidos então 3 níveis de liderança. E aí nós temos a liderança direta, a liderança organizacional e a liderança estratégica, que também pode ser chamada de liderança estratégica militar. E nós temos este dispositivo, então, para os níveis de liderança. Na base, a liderança direta. No meio da pirâmide, a liderança organizacional. E no topo da pirâmide, a liderança estratégica ou estratégica militar, conforme ele vai chamar mais à frente. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança direta. Vamos começar a conhecer esse nível de liderança que está lá na base da pirâmide, conforme a gente já viu. A liderança direta, pessoal, ela vai ser desenvolvida, ela vai acontecer no âmbito do dia a dia, no âmbito do cotidiano, no relacionamento face a face entre líder e liderados. É aquela liderança que acontece no dia a dia das organizações, das equipes, onde o subordinado está acostumado a ver diariamente, a ter um contato direto, e por isso liderança direta, com o seu líder. É um relacionamento face a face entre o líder e seus liderados, e é o mais presente onde? Nos escalões inferiores. Olha a base da pirâmide, quando o contato pessoal ele é constante. Olha o desenho que a gente colocou, olha a imagem que eu coloquei para vocês da liderança direta. É o líder em contato direto, não tem intermediário. É o contato direto, é o contato face a face, é o contato do dia a dia. É a primeira ideia que a gente tem que guardar desse nível de liderança, da liderança direta. A liderança direta, conquanto ela seja mais intensa no comando de pequenas frações, ou seja, de pequenas organizações militares, de pequenos navios, de pequenas unidades, tendo em vista que a estrutura organizacional da Força Naval exige o trato com assessores e subordinados diretos. Por isso, esse contato direto, esse contato, ele é mais visto nas unidades menores, nas equipes menores, nas organizações militares menores, nas pequenas frações. Partindo para um degrau superior, nós temos então o nível de liderança organizacional. E aqui a gente já vai estabelecer que não vai ter mais aquele contato direto, vai ter aquele contato indireto, nós vamos ter um intermediário. Ele vai se desenvolver principalmente em organizações de maior envergadura, de organizações de maior tamanho.
normalmente estruturadas como Estado-Maior. E guardem isso aí, Estado-Maior. A gente viu Estado-Maior lá na liderança participativa ou democrática, na nossa aula de estilos de liderança. Aqui, a gente também vê Estado-Maior em nível de liderança, presente na liderança organizacional, sendo composta por liderança direta, conduzida em menor escala e voltada para o subordinado imediato e por delegação de tarefa. Vamos ver então a questão da liderança estratégica militar sendo aquela exercida no nível que define a política e a estratégia da força. Aqui a gente já está falando num degrau superior, lá no topo da pirâmide. A gente já está falando aqui na liderança estratégica militar ou liderança estratégica, esse nível de liderança aonde vão ser definidas as questões de longo prazo, onde nós vamos ter aqui a realização de uma visão de futuro desejável, bem delineada. Líderes desse nível de liderança estão preocupados com o futuro da instituição. A gente vai ver o pormenor de cada nível de liderança. Aqui é apenas uma breve introdução dos 3 níveis de liderança que nós vamos estudar. Entrando agora nos detalhes da liderança direta. Eu já comentei com vocês que a liderança direta, ela é aquela sem intermediários, face a face, direta com seu subordinado. Então, ela é a primeira linha de liderança, está lá na base da pirâmide. Ela ocorre em organizações onde os subordinados, onde os liderados, estão acostumados a ver seus chefes frequentemente. Isso acontece nas seções, nas divisões, nos departamentos, nos pequenos navios, nos batalhões, nas companhias, nos pelotões, nas esquadras de tiro, ou seja, nos setores. Ela é vivenciada no dia a dia. Para serem eficazes, os líderes que atuam nessa base da pirâmide, nesse nível de liderança direta, eles devem possuir muitas habilidades interpessoais, porque vão lidar com pessoas diretamente, devem possuir habilidades conceituais, porque vão ter que aprender e depois ter que ensinar, e aí a gente tem a habilidade técnica e a habilidade tática, porque é ele que vai treinar as equipes. Então essas habilidades, elas têm que ser reforçadas nesses líderes diretos. Os líderes diretos, eles vão aplicar os seus conceitos, os seus atributos conceituais de pensamento crítico, lógico e de pensamento criativo para determinar a melhor maneira de cumprir a missão. Eles vão usar o seu pensamento crítico, eles vão usar a sua criatividade para conseguir organizar as ideias e conseguir cumprir a missão da melhor maneira possível. Treinar a sua equipe e levar a sua equipe a cumprir a missão da melhor maneira possível. Como todo líder, usam a ética para pautar suas condutas e adquirir certeza de que suas escolhas são as melhores e que venham a contribuir para o aperfeiçoamento da performance do grupo, dos seus subordinados e deles próprios. Ainda na liderança do nível de liderança direta, eles vão empregar esses atributos interpessoais de comunicação, porque eles estão lidando diretamente com as pessoas e também vão supervisionar o seu trabalho. Eles também podem vir a desenvolver em seus liderados, por meio de instruções, por meio de treinamento, por meio de aconselhamento, eles vão conseguir moldar equipes coesas, equipes unidas em torno de um objetivo, treinando essas equipes até obter um padrão de execução. Então são esses líderes que estão em contato direto com seus subordinados é que vão treinar as equipes. Eles também, por conta disso, se tornam especialistas técnicos e os melhores mentores, os melhores treinadores. Tanto os seus chefes quanto os seus subordinados e esperam que esses líderes que atuam na liderança direta conheçam bem a sua equipe, porque estão em contato direto com eles. Conheçam bem os equipamentos com os quais eles trabalham e que eles sejam expert na área em que atuam. Ainda no nível de liderança direta, eles usam a competência para incrementar a disciplina entre os seus comandados. Usam conhecimento dos equipamentos e das normas, dos regulamentos e da doutrina para treinar esses homens, para treinar os seus liderados e levá-los até que ponto? Ao ponto de padrões elevados de execução. Eles criam e sustentam equipes com habilidade, certeza e confiança no sucesso, na paz e na guerra.
Então são esses líderes que atuam no nível de liderança direta, que têm esse contato face a face com o seu liderado, que vão treinar, que vão formar equipes coesas em torno de um objetivo comum. Eles vão então exercer uma influência continuamente, uma influência direta, por isso liderança direta, buscando cumprir a missão, tendo por base os propósitos e orientações emanadas das decisões e do conceito da operação do seu chefe. Ele recebe uma determinada ordem e ele vai traduzir essa ordem em prática, exercendo uma influência direta sobre a equipe. E por isso ele vai conduzir a equipe principalmente pelo seu exemplo pessoal. Devido à sua liderança ser face a face, eles costumam ver os seus resultados, os resultados de suas ações, quase que imediatamente. Como ele está muito próximo do processo final de execução, ele costuma ver o resultado de suas equipes, o resultado de suas ordens, o resultado de suas ações, quase que imediatamente. Nós vamos ver mais à frente que à medida que o nível de liderança ele vai aumentando, o líder fica mais distante do pessoal da base da pirâmide. E com isso a ordem que ele dá até chegar na base da pirâmide e se transformar em ação, ele vai ver o resultado um pouco mais demoradamente. Agora, no nível de liderança direta, o líder ele consegue enxergar, ele consegue ver o resultado de suas ações quase que imediatamente pela proximidade que ele tem com o liderado. Ainda nesse nível de liderança direta, eles vão trabalhar focando o quê? Focando as atividades dos seus subordinados em direção aos objetivos da organização. São eles que vão planejar, vão preparar, vão executar e vão controlar os resultados. Eles vão se aperfeiçoar, os líderes diretos, ao assumirem valores da instituição e ao estabelecerem um modelo de conduta, um padrão de conduta para os seus subordinados. Eles vão procurar sempre colocar os interesses da instituição e do grupo que lideram acima dos seus próprios interesses. Com isso, eles vão conseguir formar equipes fortes e coesas em um ambiente de aprendizagem saudável e efetiva. Os líderes diretos devem ainda estimular ao máximo o desenvolvimento de líderes subordinados, de forma a potencializar a sua influência até os níveis organizacionais mais baixos e obter os melhores resultados. O que ele quer dizer com isso? Se ele está em contato direto com seu subordinado, ele também vai procurar treinar esse subordinado para que ele exerça uma boa liderança sobre os seus subordinados no futuro. Isso ele vai fazer com que crie equipes melhores, né? Equipes onde tem aquele círculo virtuoso, onde você tem líder e você tem formação de líderes dentro da equipe para alcançar os melhores resultados. Subimos um degrau e vamos falar detalhadamente sobre o nível de liderança, que é a liderança organizacional. Nós vimos que ela é típica de uma organização de Estado Maior. Então, ao contrário do que acontece no nível de liderança direta, onde os líderes vão planejar, vão preparar, vão treinar, vão executar e vão controlar diretamente os resultados dos seus subordinados, dos seus trabalhos, a influência aqui, no nível de liderança organizacional, ela vai passar a ser basicamente indireta. Porque nós vamos ter aí a questão de um intermediário. O líder não vai estar mais em contato direto com seus liderados. Vai haver ali uma intermediação de outras pessoas. Eles vão expedir as suas políticas, as suas diretivas, as suas ordens e vão incentivar os seus liderados por meio de um staff, ou seja, por meio de assessores, por meio de comandantes subordinados. A figura mostra como isso acontece na prática. Você tem a figura do líder, que vai exercer uma influência sobre seus assessores diretos, e por isso dizem que a liderança organizacional ela é composta em parte por liderança direta, porque você vendo o líder principal com seus assessores diretos, ali há sim uma relação de liderança direta. Mas quando você vê o todo, há uma liderança indireta, uma liderança de nível organizacional. Porque para as ordens chegarem até a tropa,
até a base da pirâmide, houve uma intermediação. Por quem? Por esses comandantes subordinados, por meio desse staff, por meio desses assessores. Por isso passa a ser então uma influência indireta. Na liderança direta, a influência é direta. Na liderança organizacional, passa-se então a ter uma influência indireta. Devido ao fato de não haver essa proximidade, o resultado das ações desses líderes que atuam na liderança organizacional são frequentemente menos visíveis e mais demorados. Não é tão rápido, não é imediato como aquele que atua no nível de liderança direta. Na liderança organizacional, por ele estar um pouco mais afastado, esses resultados de suas ações são menos visíveis e mais demorados. No entanto, para ele reduzir esse inconveniente, essa fraqueza, essa fraqueza que eu digo do sistema, dele estar um pouco mais distante da sua tropa, a presença desses líderes em momentos e lugares críticos aumenta a confiança e a performance dos seus liderados. Quando o líder, que eles não estão acostumados a ver no dia a dia, com o qual eles não têm um contato face a face, não têm esse contato direto, ele se faz presente junto aos seus liderados, isso comprovadamente aumenta o ânimo, aumenta o moral, aumenta a performance da tropa. Independente do tipo de organização que eles venham a chefiar, os líderes que atuam nesse nível de liderança organizacional conduzem operações pela força do exemplo, estimulando os subordinados e supervisionando-os apropriadamente. Supervisionando-os apropriadamente, ele quer dizer o quê? Ele vai supervisionar por meio dos seus assessores, por meio do seu staff, por meio dos seus comandantes subordinados. Porque um líder que atua no nível de liderança organizacional, ele já está em uma questão um pouco mais ampla dentro da estrutura. A organização militar ela já é maior. Não dá para ele supervisionar um por um da tropa. Então ele utiliza de assessores para fazer isso. Sempre que possível, o líder organizacional vai mostrar a sua presença física junto aos escalões dos subordinados. Seja por meio de visitas, seja por meio de mostras, seja por meio de reuniões funcionais com seus comandantes subordinados. Ele vai dar um jeito de se fazer presente fisicamente junto à tropa. Para quê? Para resultar naquela elevação de ânimo, naquela elevação de moral da tropa. Isso demonstra para a tropa que o seu líder está junto deles. Isso é importante para as questões psicológicas aí dos seus liderados. Subindo um degrau, nós vamos então para o topo da pirâmide, para o topo dos níveis da liderança. Nós temos então a liderança estratégica ou liderança estratégica militar. E aqui nós vamos ver que os líderes que atuam nesse nível de liderança, eles vão estar preocupados em estabelecer as estratégias do futuro, em estabelecer o plano de futuro, uma visão de futuro, de longo prazo, de preparar a instituição, e no nosso caso a gente estuda aqui a Marinha, de deixar a Marinha pronta para enfrentar os desafios do futuro. Logicamente, não esquecendo dos desafios do presente, mas atentos aos desafios do presente, mas também atentos em deixá-la pronta para os desafios do futuro. Então, os líderes estratégicos exercem a sua liderança no âmbito dos níveis mais elevados, estão lá no topo da pirâmide da instituição. Sua influência é ainda mais indireta, porque ele subiu muito. Na liderança direta, nós temos uma influência direta. Na liderança organizacional, nós temos uma liderança indireta. E na liderança estratégica, ainda mais indireta. E distante do que a dos líderes organizacionais. Quanto mais eu subo, mais distante eu fico da tropa. E por isso, a minha influência se torna cada vez mais indireta. Desse modo, eles devem desenvolver atributos adicionais, de forma a eliminar ou a reduzir esse inconveniente de estar tão distante. Os líderes estratégicos trabalham para deixar hoje a instituição pronta para o amanhã, ou seja, para enfrentar os desafios do futuro, e eles vão oscilar a sua consciência entre as necessidades nacionais correntes, ou seja, as necessidades nacionais do presente, e na missão e objetivos de longo prazo.
é um equilíbrio. Estão atentos às necessidades do presente, mas não deixam de estar planejando para deixar a Força Naval pronta para os desafios do futuro, para os desafios de longo prazo. A incerteza que está em volta das possíveis ameaças não permite uma visualização clara do futuro. A visão dos líderes estratégicos é especialmente crucial na identificação do que é importante com relação a pessoal, material, logística e tecnologia. Então você não sabe o que vai acontecer, como será a guerra do futuro, o combate naval do futuro. Então há de se ter uma preocupação em deixar a instituição pronta nas 4 grandes áreas de pessoal, treinar os militares, preparar os militares para enfrentar os desafios do futuro, o material, o equipamento que se é utilizado, os navios, os armamentos, como isso vai estar preparado para o futuro, a logística, como vai ser abastecer esse pessoal todo, abastecer todos esses equipamentos e toda a tecnologia que vai ser utilizada daqui a 20, daqui a 30 anos. A fim, então, de subsidiar decisões que não são fáceis, são decisões críticas, que vão determinar a estrutura e a capacidade futura da organização. São decisões difíceis a ser tomadas, decisões que tomam hoje e que vão ter impacto no longo prazo. Então, dentro da instituição, esses líderes estratégicos, eles vão construir todo um suporte para facilitar a busca dos objetivos finais da sua visão, para que todos entendam aquela decisão que ele está tomando hoje. As pessoas podem não entender muito bem, mas ele está tomando aquela decisão hoje pensando no longo prazo, pensando no futuro. E com isso ele vai criar todo um staff, todo um assessoramento conveniente a conduzir os seus subordinados de maneira segura e flexível. Às vezes o subordinado que está lá na base da pirâmide não entende muito bem uma questão de uma decisão que foi tomada lá em cima, no nível de liderança estratégica, mas ele monta toda uma estrutura, os líderes estratégicos montam toda uma estrutura de assessoramento para conduzir a tropa, para conduzir os seus liderados rumo ao futuro, rumo àquele objetivo. Para obter esse suporte necessário, os líderes estratégicos procuram obter um consenso não só no âmbito interno da organização, mas também um consenso no âmbito externo. São esses líderes estratégicos que vão atuar fora dos muros da organização, vão tentar convencer a sociedade civil da importância da Marinha, vão tentar convencer outros órgãos, outras instituições, todas essas instituições que ele tem acesso em questões como orçamento, como estrutura da força e todos os outros assuntos de interesse, bem como também vai estabelecer contatos com representações até mesmo de outros países, com forças de outros países em assuntos de interesse comum, de assuntos de interesse mútuo. Então são esses líderes que atuam no nível de liderança estratégica que vão extrapolar os muros da Marinha, que vão extrapolar os muros da organização e vão estabelecer uma relação com outros órgãos, com outras instituições, na busca de convencer essas outras instituições civis, políticas, ao plano de longo prazo da Marinha. A maneira como eles vão fazer isso, a maneira como eles vão comunicar suas políticas, as suas diretivas aos militares, aos civis subordinados, aos civis de uma maneira geral, como ele vai apresentar todas as suas ideias aos demais cidadãos, vai determinar o nível de compreensão alcançado e o possível apoio para as novas ideias. Então ele vai ter que adequar a sua linguagem. Quando fala aos militares, ele fala de uma linguagem própria. Quando fala com políticos, ele fala em outra linguagem. Quando ele fala com a sociedade civil em geral, ele fala numa linguagem própria para a sociedade civil em geral. Para quê? Para que as pessoas compreendam, esse líder de uma maneira melhor e com isso apoiem as suas novas ideias. Para se fazer entender por essas diversas audiências, os líderes estratégicos empregam múltiplas mídias. Hoje em dia a gente tem aí infinidade de mídias com quais esses líderes estratégicos podem trabalhar e comunicar suas ideias, ajustando a mensagem para cada público-alvo, sempre reforçando o objetivo comum,
o tema de real interesse da instituição. Os líderes estratégicos estão decidindo hoje como transformar a força para o futuro. Tudo isso é característica do nível de liderança estratégico. Eles devem trabalhar para criar e desenvolver a próxima geração de líderes estratégicos. Montar toda uma estrutura para o futuro. Pesquisar os novos sistemas que contribuirão na obtenção do sucesso. Para capitanear, para liderar, para estar à frente dessas mudanças pessoalmente e levar a instituição em direção à realização do seu projeto de futuro, esses líderes transformam programas conceituais, programas teóricos, programas políticos em iniciativas práticas e concretas. Eles utilizam para isso, e esse processo envolve uma progressiva alavancagem tecnológica e uma modelagem cultural. É tudo muito crítico nesse campo do ambiente da liderança estratégica. Eles estão preparando a força, é só vocês pensarem que eles estão preparando a força para um objetivo de longo prazo, sem se esquecer de deixar a força pronta para os objetivos do presente, para os desafios do presente. Então, conhecendo a si mesmos e também a todos os atores, a todos aqueles que influenciam estrategicamente o mundo geopolítico, eles têm um nítido domínio dos requisitos operacionais, da situação geopolítica do mundo, do Brasil, da sociedade. Esses líderes estratégicos vão assim conduzir adequadamente a força e vão contribuir para o desenvolvimento e para a segurança da nação. Tendo em vista que hoje os conflitos, eles são dinâmicos, eles mudam a todo instante e eles são desencadeados muito rapidamente. Antigamente uma guerra para ser desencadeada levava um longo período. Hoje não, uma guerra ela vai se desencadear em instantes. A guerra cibernética, a guerra de campo operacional, então ela é desencadeada muito rapidamente. Isso significa o quê? Um desafio para a força, um desafio para a marinha, estar preparada para o combate do futuro. E isso implica em deixar a força pronta para enfrentar uma variedade de conflitos, tanto do presente quanto permanecer pronta para enfrentar uma variedade de conflitos e incertezas do futuro. Então, devido a essa incerteza dos conflitos do presente, eles têm que deixar a força pronta para enfrentar as incertezas do futuro. Em resumo, esses líderes preparam a instituição para o futuro por meio da sua liderança nesse nível de liderança estratégico. Isso significa influenciar pessoas, integrantes da própria organização, membros de outros setores do governo, de elites políticas, por meio dos seus propósitos significativos, direções claras e motivação constante. Ou seja, eles extrapolam o muro da própria instituição, convencendo atores que estão fora da Marinha. Significa também acompanhar o desenrolar das missões atuais. Para quê? Para conseguir avaliar como a força está operando hoje, se ela está pronta para os desafios de hoje. Então eles conseguem também acompanhar o desenrolar das missões atuais, seja quais forem, e buscar aperfeiçoar a instituição, tendo a certeza de que o pessoal está adestrado, está treinado e de que seus equipamentos e estrutura estão prontos para os futuros desafios. Tudo bem? Partindo então para a nossa parte do Fique Ligado, já caiu, vamos ficar atento nas questões de provas anteriores em relação a níveis de liderança. Então vamos à primeira. De acordo com o EMA 137, que é a doutrina de liderança para a Marinha, o nível de liderança considerado como a primeira linha de liderança. Olha aí, ele está perguntando qual o nível de liderança e vai dar as características. Considerado como a primeira linha de liderança, ou seja, está lá na base da pirâmide, que ocorre em organizações onde os subordinados estão acostumados a ver seus chefes frequentemente, em seções, divisões, departamentos, navios, batalhões, companhias, pelotões e esquadras de tiros. Como é denominado esse nível de liderança? É a liderança direta, pessoal. É a letra C. É aquela que ocorre lá na primeira linha do nível de liderança, lá na base. Tudo bem? Vamos para a próxima. Com a evolução das técnicas de gestão empresarial, o foco do estudo sobre o comportamento dos dirigentes passou a ser voltado para as diferenças entre o líder de base e o líder de cúpula.
Assim, foi idealizado um padrão de organização baseado em 3 níveis funcionais. Ele vai falar dos níveis funcionais: operacional, tático e estratégico, discriminando as características desejáveis para um líder nos 3 níveis, de acordo com suas habilidades. Em consonância com esses novos conceitos, quais foram os níveis de liderança estabelecidos? Olha que pergunta fácil. Só está perguntando quais foram os 3 níveis de liderança estabelecidos: liderança direta, liderança organizacional e liderança estratégica, sendo a nossa resposta correta a letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima questão de provas anteriores. Quais são os níveis de liderança? Olha aí, é a mesma pergunta, só que a anterior teve um texto grande, uma introdução toda grande, mas no final perguntando quais são os níveis de liderança. Aqui já foi mais direta. Quais são os níveis de liderança? Liderança direta, liderança organizacional e liderança estratégica. Anos diferentes, pessoal, para vocês verem que às vezes a banca também repete questão. Então, também a letra E como resposta. Na nossa próxima, nós temos: segundo estabelece a publicação EMO 137 do Estado-Maior da Armada, a doutrina de liderança da Marinha adota certos níveis de liderança, que definem com precisão toda a abrangência da liderança. Quanto a esse conceito, considere as afirmativas abaixo. A gente vai ter que ver quais afirmativas estão corretas, quais afirmativas estão incorretas. Vamos ver a primeira? Os líderes organizacionais planejam, preparam, executam e controlam diretamente os resultados dos seus trabalhos? Não. Isso é a característica da liderança direta, dos líderes diretos. Então isso aí está errado. Vamos para a segunda. Os líderes estratégicos exercem a sua liderança no âmbito dos níveis mais elevados da instituição. Tudo bem. E sua atuação não pode extrapolar o âmbito interno da organização? Não, muito pelo contrário, ele extrapola, né? Os líderes estratégicos atuam tanto internamente quanto externamente. Então está errada a segunda afirmativa. Vamos para a terceira. A liderança estratégica militar, que é a mesma coisa da liderança estratégica, é aquela exercida nos níveis que definem a política e a estratégia da força. Até aí tudo bem. É um processo empregado para conduzir a realização de uma visão de futuro desejável e bem delineada. E aí? Tá tudo certo com essa afirmativa, tá bom? Afirmativa 4. A liderança organizacional desenvolve-se em organizações de maior envergadura, normalmente estruturada como Estado-Maior. Tá certo, a estrutura de Estado-Maior é aquela que a gente viu, né? Tem o líder, tem o assessoramento, que são os intermediários, e depois tem os liderados. Então, também está correta essa afirmativa. E na afirmativa 5, os líderes diretos devem estimular ao máximo o desenvolvimento de líderes subordinados. Sim, para criar aquele ambiente, aquele círculo virtuoso. E aí nós temos a 1 e a 2 como incorretas, a 3, 4 e 5 como corretas. E a opção correta então é apenas as afirmativas 3, 4 e 5 são verdadeiras, letra C. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão com relação aos níveis de liderança. Assinale a opção correta. Então vamos assinalar a opção correta em relação aos níveis de liderança. A liderança transacional, vejam que ele pegou um nome de estilos de liderança, já fugiu do assunto. Ele pegou um nome relacionado a estilos de liderança que a gente viu na nossa aula de estilos de liderança, liderança transacional. É mais presente nos escalões inferiores, quando o contato pessoal é constante. Aí seria a liderança direta, o nível, e não o tipo de liderança, né? Não o estilo. Então não é a letra A correta. Na letra B, a liderança direta é mais presente nos escalões superiores, quando o contato do pessoal é constante? Não, é nos escalões inferiores, certo? Lá na base da pirâmide. Na letra C, a influência dos líderes estratégicos é ainda mais indireta e distante do que a dos líderes organizacionais. Tá certo. Na liderança direta, a influência é direta. Na liderança organizacional, no nível de liderança organizacional, é indireta. E no nível de liderança estratégico, é ainda mais indireta do que a organizacional, porque ele ficou mais distante. Então, a correta é essa letra C. A liderança transacional
vamos ver o que está incorreto na D. A liderança transacional é mais presente nos escalões superiores, quando o contato pessoal é constante. Liderança transacional está de novo misturando estilo de liderança com nível de liderança. E mesmo assim estaria errado, porque aí a resposta seria escalões inferiores. E na letra E, para serem eficazes, os líderes organizacionais devem possuir muitas habilidades interpessoais, conceituais, técnicas e táticas. Não, são os líderes diretos, porque eles estão em contato direto, né? Por isso deve ter muitas habilidades interpessoais, conceituais, técnicas e táticas. Então a resposta certa dessa questão é a letra C. Tudo bem? A gente fica por aqui e até uma próxima aula e obrigado pela atenção.